Terceira João, perto de Apocalipse, 3 João, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Hoje mesmo nós temos ouvido: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo exorta os irmãos em Corinto: sede meus imitadores. Mas existe a possibilidade de Paulo praticar algum mal. Nesse sentido, nós não devemos imitar a Paulo. Mas, no que diz respeito a Cristo, em tudo devemos imitá-lo, porque Cristo jamais praticou o mal, jamais cometeu o mal, sempre fez o bem. Atos capítulo 10, versículo 38. Em que nós podemos e devemos imitar a Cristo? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, em que nós podemos imitar a Jesus? Aqui nos é dito que Jesus foi ungido por Deus. Aqui nos é dito, Jesus de Nazaré, está falando da humanidade de Cristo. Então, o que Jesus fez como homem e que deveríamos imitar? Ungido pelo Espírito Santo, nos diz aí que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Então podemos imitar a Cristo fazendo bem onde quer que estejamos. Por onde andarmos, devemos imitá-lo fazendo o bem. E aqui vai especificar um bem que Jesus fazia: curando a todos os oprimidos do diabo. Nisso também podemos imitar a Cristo, curar a todos os oprimidos do diabo. Nisso também devemos imitar a Cristo, libertar aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Sim ou não? Sim. Então devemos andar por toda parte fazendo bem. 2, curar a todos os oprimidos do diabo. E aqui nos é dito porque Deus era com ele. Deus era com ele. Então estamos falando de Jesus na condição de homem. Jesus Cristo, homem. Jesus de Nazaré. Devemos imitá-lo. Lucas capítulo 5. Eu tenho considerado voltar a pregar para os irmãos, porque nós terminamos o estudo de Davi. E qual seria o próximo estudo que eu deveria fazer com os irmãos? Eu tenho um débito para com os irmãos terminar Lucas. Mas quando será? Vamos ver. E ontem nós ouvimos essa palavra, e eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Não se trata de concorrer com aquilo que o irmão diz, mas de acrescentar. Como Jesus disse, para que nada se perca. Então Jesus mandou recolher aqueles pães que foram multiplicados. Nada deve se perder. E ontem, quando o irmão pregava, veio algumas coisas preciosas no meu entendimento. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Lucas 5, versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
Então aqui nós vemos uma atitude solitária de Jesus, mas nós ouvimos hoje que Provérbios 18:1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Não, mas Jesus não se isolou. Na verdade, Jesus ia se encontrar com o Pai, e separado com o Pai, ele orava. E nós devemos imitar a Jesus nisso também, uma vida de oração. O próprio Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu Pai que te vê em secreto. Devemos ter essa vida solitária. Se há algo que nós devemos fazer sozinhos, é isso aqui: oração. Ter uma vida de oração. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, duas pessoas, pelo menos, se levantaram nesse capítulo: aquele paralítico trazido pelos seus amigos e Mateus, chamado Levi. De certa forma, Mateus também estava paralisado, espiritualmente paralisado. Mateus era aquele que servia na coletoria, aquele que estava envolvido com finanças, com dinheiro. E tantos de nós, às vezes, estão paralisados por causa do dinheiro, por causa de ter muito dinheiro, e às vezes por causa de ter pouco dinheiro. Mas quer seja de uma forma ou de outra, muitos estão paralisados, servindo Mamon. Mas a ordem do Messias é: segue-me. Então aquele homem foi curado, Mateus foi curado, ele se levantou, deixando tudo, seguiu a Jesus. Versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os irmãos marquem aí, vamos para essa mesma passagem em Mateus capítulo 9. Como nós ouvimos hoje, alguns disseram que os discípulos dormiram porque estavam cansados. E talvez os discípulos podem ser repreendidos: levante, preguiçoso. Mas já outro disse: os discípulos dormiram por causa da tristeza. Então, se você vê que a pessoa está dormindo por causa de tristeza, você não vai tratá-lo como sendo um preguiçoso. Você, de certa forma, se compadecerá. Aqui em Mateus, então, nós veremos um outro ponto de vista dessa mesma situação. Há mais detalhes. Mateus capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito.
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Deus dera tal autoridade aos homens. Que autoridade que Deus tinha dado aos homens? A ponto de as multidões ficarem maravilhadas, possuídas de temor. Deus dera tal autoridade aos homens. Qual autoridade? Para curar o paralítico. Deus deu esse poder, essa delegação aos homens de curar o paralítico? Deu ou não deu? Deu. Deus deu. E Deus deu autoridade aos homens para perdoar pecados? Será? Sim? Não? Os fariseus diziam consigo mesmos, os escribas: não deu autoridade aos homens, ele blasfema. Aí Jesus diz: eu vou provar para vocês, para que vocês ficam sabendo que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Levanta e anda, paralítico. Porque dizer estão perdoados os teus pecados é algo invisível. Estão perdoados os pecados, quem viu? Mas dizer paralítico, levanta e anda, é algo visível, algo notório. E aquele que tem poder para curar o paralítico também recebeu poder para perdoar pecados, porque tanto curar o paralítico como perdoar pecados, tanto curar os enfermos como perdoar pecados, é um dom de Deus. Somente Deus pode curar. Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqueles conhecedores das Escrituras deveriam aprender algumas lições com Jesus. Jesus era o próprio assunto da palavra de Deus, mas Jesus ali estava lhes ensinando a palavra de Deus. Confirmava aquela palavra de Jesus que mais à frente vai dizer: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Eles eram mestres, eram rabis, mas não conheciam de fato a Escritura, por isso erravam. Eles erravam também porque não conheciam o poder de Deus. E eles têm que aprender essas lições. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. 2, o Filho do Homem tem poder para curar. 3, eles deveriam aprender: misericórdia quero, e não holocaustos. Também essa passagem de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Então nos é dito aqui o nome da cidade.
Então, em Mateus nós lemos que Jesus foi para a sua própria cidade, Cafarnaum. A própria cidade de Jesus se chama Cafarnaum. Mas como? Ele não é de Belém? A cidade de Jesus não é Belém? Mas por causa de Herodes, seu pai não quis criá-lo em Belém. Herodes quis matar o menino. Seu pai, quando volta do Egito, receou voltar para Belém. Então Belém deixa de ser a cidade de Jesus. Seu pai resolveu morar junto com sua mãe em Nazaré. Por isso Jesus tem o título, Jesus de Nazaré. Mas ainda assim Jesus deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. Cafarnaum se torna então a sua própria cidade. Cafarnaum se torna a sua própria cidade. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Ali em Cafarnaum, Jesus tinha uma casa. E Jesus, para fazer o seu ministério, saía de Cafarnaum e voltava a Cafarnaum. E na sua casa, então, ele agora também vai continuar o seu ministério. 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Muitos então foram buscar a Jesus, foram incomodá-lo na sua própria casa, e ele cumpre seu ministério anunciando a palavra de Deus. 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus se dispôs, irmãos, ao serviço na obra de Deus, tanto mesmo dando o seu tempo, dando a sua própria casa. E eis aqui a sua casa sendo danificada por causa da obra de Deus. 4 homens estão destruindo o seu telhado, ou desarranjando o eirado da casa de Jesus. Aí Jesus ficou nervoso, ficou bravo. Não atrapalhe a minha sala. Viu, Miriam? Não atrapalhe a minha sala. Ela tem que ser mantida intacta. Mas e agora aparecem esses homens atrapalhando o teto da casa de Jesus. O que vocês estão fazendo? Mas Jesus dá essa palavra de misericórdia, de bondade. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, que glória, que bênção. Que coração compassivo tem o nosso Senhor. Filho, os teus pecados estão perdoados. 6. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Tinha muita gente, irmãos, muita gente. Até na porta, as pessoas não conseguiam mais entrar. Mas ali estão algumas pessoas no lugar privilegiado. Ali estão alguns escribas assentados. Mas quem deu esse lugar para eles? Quem permitiu que eles se assentassem? Por que eles estão ali assentados? Por que eles não estão lá fora, em pé? 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava.
Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Voltando para Lucas, nós vamos usar aqui como texto base. Então nós lemos primeiramente, irmãos, João o apóstolo nos exortando a imitar o bem. Vamos imitar o bem, não o mal. Nessa passagem aqui nós temos algo para imitar. Temos o mal para não imitar, mas vamos nos ater no bem. Vamos imitar o bem praticado aqui por esses personagens. Vamos imitar Jesus. Vamos imitar os fariseus, os amigos do paralítico. Vamos imitar o paralítico. Vamos imitar Levi e vamos imitar as multidões. Então, versículo 17 do Lucas 5. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Essa é uma boa atitude, estar assentado para ouvir Jesus? Essa é uma boa atitude, você estar assentado recebendo a instrução de Jesus? Essa é uma boa atitude, irmãos. Devemos imitar nesse sentido os fariseus e mestres da lei. E eles estavam ali assentados. Se eles estão assentados porque eles acharam lugar, se eles estão assentados é porque eles procuraram primeiro. Eles souberam que Jesus estava em Cafarnaum. Então o que eles fizeram? Vamos a Cafarnaum. Versículo 17. Achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Irmãos, eles vieram de longe. Eles mostraram interesse, eles mostraram desejo de buscar, pelo menos ouvir, pelo menos aprender algo de Jesus. Não mediram esforços para sair da Galileia, para sair da Judéia, para sair de Jerusalém, a encontrar Jesus em Cafarnaum. E não era fácil encontrar Jesus em Cafarnaum. Jesus, com seu ministério itinerante, nem sempre estava em Cafarnaum, mas eles encontraram um tempo em que Jesus estava em Cafarnaum e se dirigiram ali para sua casa e agora estão assentados, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Jesus. Nisso nós então devemos imitá-los, devemos buscar conhecimento, buscar sabedoria, buscar entendimento, buscar ouvir Jesus. E os mesmos discursos que Jesus deu àqueles homens, nós temos aqui registrados nos evangelhos. E discursos adicionais nós temos registrados em Apocalipse e nas outras cartas. Tanto maior privilégio nós temos do que eles. Então nós podemos então, irmãos, assentar para ouvir Jesus. Eles buscaram sabedoria, buscaram o falar de Jesus. Assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Mas o que os atraía? O que atraía homens de todos os lugares? O que vai atrair homens? O que vai atrair Patos de Minas para vir a Piauí 531? O que vai atrair os homens a ponto desse lugar ficar pequeno? Garanto para vocês, se houver a manifestação do poder de Deus, Jesus tinha poder para ensinar, para curar, para perdoar. As multidões serão atraídas. Os guardas vieram prender Jesus, mas não puderam, porque disseram: ninguém jamais falou como esse homem. E essa mesma disposição que Deus deu a Jesus, essa mesma condição de anunciar as boas novas, a sua palavra, Deus também distribui aos seus servos, a nós.
De onde que Jesus conseguiu tal poder? De onde que Jesus conseguiu tal sabedoria? Na unção do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Marque aí Lucas 5, vamos para Salmo 105. Salmo 105. Eis o mandamento do Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Então é para a gente abrir os lábios em ações de graça ao Senhor. É também para nós abrirmos os lábios em oração. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. É para nós proclamarmos os feitos do Senhor. 2. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Então aqui você deve buscar. A quem você deve buscar? Eu quero buscar o Senhor do poder. Amém. Busque o Senhor do poder. Você estará cumprindo a palavra de Deus. Mas se você não buscar o poder do Senhor, você está negando a palavra de Deus. Porque aqui está dizendo: busque o Senhor e o seu poder. O poder do Senhor estava sobre Cristo para curar. Busque o poder do Senhor. Buscai perpetuamente a sua presença. Busque o rosto do Senhor. Amém, amém, irmão. Você não conhece a minha vida devocional? Eu não conheço mesmo. Mas busque a presença do Senhor. Busque o Senhor, amém? Busque o Senhor. Mas o salmista também diz: busque o poder do Senhor. Não seja imparcial. Se está te pedindo 3 coisas, cumpra as 3 coisas. Busque o Senhor, busque o poder do Senhor, busque a comunhão com o Senhor, busque a presença do Senhor. Vamos voltar então para Lucas 5, versículo 17. Os fariseus estavam sentados, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Irmãos, quando há um avivamento, quando Deus manifesta a sua presença, o seu poder, as multidões se achegam. Isso é em toda a história da igreja você verá isso. Às vezes homens simples, analfabetos, mas que receberam o poder de Deus, que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, atraem multidões. O poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus, ungido pelo Espírito Santo, tinha em si o poder do Senhor para curar. No original é dunamis, de onde vem aquela palavra dinamite. O poder do Senhor estava com ele para curar. Versículo 18. Então vieram uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Irmãos, em que nós podemos imitar esses homens? Em que nós podemos imitar esses que eram amigos de um doente? Você tem algum amigo doente? Quem tem algum amigo doente, levanta a mão. Você é médico, você não vale não, você conhece muita gente. Vale também. Quem tem algum amigo doente? Samuel, mas eu mesmo sou doente. Quem está doente? Quem está doente? Levanta a mão. Ninguém está doente? Que benção. A Lúcia. Você tem amigo, Lúcia? Então eis uma incumbência para os seus amigos. Quem é que é amigo da Lúcia? Levanta a mão. Ninguém, ela vai ficar triste. Eis uma incumbência para os amigos. Eis uma incumbência para os conhecidos dos enfermos. Vieram uns homens trazendo em um leito um paralítico. E por que o trouxeram? Devemos imitar os fariseus porque eles buscavam por sabedoria. Devemos imitar esses amigos porque eles tinham fé. Diz ali, Jesus vendo-lhes a fé. O amigo está paralítico, mas esses 4 tinham fé. Qual fé? Fé de levá-los à presença de Jesus. Irmãos, nós também podemos fazer isso. Jesus Cristo, diz Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas ele não está aqui em Cafarnaum.
mas Ele está conosco todos os dias. Então nós podemos levar os nossos amigos doentes a Jesus, na presença de Jesus. Podemos levá-los e colocá-los na presença de Jesus. Mas Jesus não vai se escandalizar, Jesus não vai se incomodar, Jesus não está tomando um descanso. Não, vai lá, incomoda Jesus, pode incomodar. Deixa ele descansar, deixa ele dormir. Não faça isso não, vai lá, incomoda Jesus. Incomoda Jesus. Esses homens vieram trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Então, se existe a possibilidade de cura, por que não buscar? Mas será que é vontade de Deus curar os enfermos? Se você pensa assim, por que você vai ao médico? Se não é vontade de Deus te curar, então você estaria pecando indo aos médicos. Você não teria autorização de Deus para buscar o hospital, se não fosse a vontade de Deus te curar. Mas é vontade de Deus te curar. É vontade de Deus curar. Então, se há essa possibilidade, se Jesus, aquele que tem fama de curar, está na cidade, deixe eu procurá-lo. Procuravam introduzi-lo, versículo 18, e pô-lo diante de Jesus. Irmãos, esse é o melhor desejo que você deve ter para com seus amigos. Se de fato você considera aquelas pessoas amigas suas, o melhor que você pode fazer para eles é levá-los à presença de Jesus. Se eles querem te afastar de Jesus, afaste-se deles. Mas se eles permitem, e se você, tendo sabedoria de Deus, use essa sabedoria para aproximá-los de Jesus. É o melhor que você pode fazer para eles. Coloque-os diante de Jesus, coloque seus amigos diante de Jesus. Versículo 19: e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Irmãos, aqui que nós podemos imitar a multidão. A multidão aqui está interessada em Jesus. Está interessada e não quer saber, não quer dar lugar, não quer dar espaço para outro. Eles estão sedentos, eles estão desejosos de receber algo de Jesus. Assim também nós devemos ter esse desejo. Não, mas deixa eu dar lugar para o outro. Eu não vou hoje na reunião não, porque vai faltar cadeira, vou deixar lugar para o outro. Não pensa assim não. Seja como essa multidão, desejosa de estar onde Jesus está. O que nós podemos imitar esses amigos do paralítico? Eles não mediram esforços, eles foram até mesmo criativos. Se existe problema, existe solução. Pode ser resolvido de um jeito, pode ser resolvido de outro jeito. Se eles tivessem uma bomba, eles jogavam uma bomba no meio da multidão, o que aconteceria? Dispersa. Como é que é, policial? Dispersando. Mas eles não tinham uma bomba ali. Então, que jeito eles vão resolver? Nós podemos chegar por cima, nós podemos chegar pelo alto. Então, vamos fazer. Não mediram esforço, foram criativos. Subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Você também pode e deve usar estratégias para ganhar almas. Aquele que ganha almas, sábio é. Deus pode te dar estratégias. Talvez de um modo, através de um folheto, seu amigo não é convertido, mas às vezes vai ser convertido através de uma música, vai ser convertido através de um almoço que você oferecer para ele, vai ser convertido através de uma reunião. Use sabedoria, use de estratégia, seja sábio. Mas se eu falar isso, meu colega fica nervoso. Chama outro amigo seu para pregar para eles. A palavra de Deus diz que o profeta não tem honra na sua casa. Então, se os seus irmãos, seus parentes não te ouvem, chama um irmão, um evangelista para ir lá. Meu amigo, o tempo urge. Use de estratégia, use de sabedoria. E quantos de nós não fomos salvos pela pregação dos nossos parentes, mas fomos salvos pela pregação de um terceiro, sendo que os nossos parentes já tinham anunciado e nós não prestávamos atenção.
Mas então eles usam da estratégia, embora escandalosa, destruidora, mas usaram estratégia. Destruíram, desmancharam aí o telhado, mas conseguiram o que desejavam. Versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então aqui nos é dito que aqueles 4 homens tinham fé. Fé não para si mesmos, para obter benefício para si mesmo, mas para obter para o outro. Então há a possibilidade de alguém doente ser curado, mesmo que esse doente não tenha fé? Há a possibilidade de Lázaro ser ressuscitado, mesmo sem Lázaro ter fé para ser ressuscitado? Lázaro está morto, né? Como é que vai exigir dele fé? Então você pode sim obter cura para alguém que está enfermo. Mas ele não está sendo curado porque ele é incrédulo. Mas você é crente. Exerça a sua fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então, beneficiado pela fé dos amigos, aquele homem vai ser curado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Mas como nós ouvimos ontem, esse homem paralítico veio para ter os seus pecados perdoados? Era essa a necessidade que ele achava que tinha? Não. A sua necessidade era ser curado. A sua necessidade era ser curado. Mas Deus quer que o homem seja beneficiado, irmãos, por aquilo que é prioritário, por aquilo que é fundamental. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, antes de dar o mundo inteiro para o homem, Deus deseja ganhar a alma do homem. Deus deseja que a alma do homem seja salva. Antes de curar, muito mais importante é ter os pecados perdoados. Ter os pecados perdoados. Marque aí, vamos para Êxodo capítulo 9. Êxodo capítulo 9. Nós vamos ver em Faraó um mau exemplo. Êxodo capítulo 9. Na 7ª praga, versículo 13, Deus então vai enviar chuva de pedras. Versículo 23, e Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas,
as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então eis aí um homem afligido por causa do pecado. Por causa do seu pecado, sobrevieram-lhe trovões e saraivada, trovões e chuva de pedras. Por causa do seu pecado, esse homem agora está atormentado, está perturbado, assustado, temeroso. Aqui diz, irmãos, nunca houve tal espetáculo, desde que o Egito era nação. E o que esse homem então clama? O que ele pede? Ele diz, eu pequei, essa vez eu pequei, e as outras vezes? Ele não leva em conta, mas essa vez eu pequei, Moisés, eu pequei. Mas Moisés, tira, já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedra. Tira, acaba com esses trovões, acaba com essas chuvas de pedra, e aí eu vos deixarei ir. Mas mais grave, irmãos, do que a chuva de pedra, do que todo o sofrimento que Faraó estava passando, era o pecado de Faraó. Faraó reconhece o pecado, mas não pede perdão. Faraó não pede, perdoa-me. Ele pede, livra-me do meu sofrimento. E às vezes tantos de nós estão aí acometidos de sofrimento, de dores, e às vezes até mesmo enfermidades, promovidos pelo pecado, e não pedimos, e não buscamos, primeiramente, o perdão dos pecados. Então Jesus deu àquele homem, primeiramente, o que ele precisava. Filho, ou homem, estão perdoados os teus pecados. Volte lá para Lucas 5. Homem, estão perdoados os teus pecados. Ah, mas a minha necessidade é ser curado da paralisia. Ah, a minha necessidade é que esses trovões, é que essa chuva de pedra acaba. Irmão, mas você tem que tratar com a causa. Você tem que buscar a causa. Por que está acontecendo isso com você? Verifique, sonde, pede a iluminação do Espírito Santo. E talvez a primeira mensagem que você vai ouvir da parte de Deus é essa, que você deveria ouvir: filho, estão perdoados os teus pecados. Talvez a sua primeira necessidade é confessar os pecados, é arrepender-se e pedir que os seus pecados sejam perdoados. Voltando para Lucas 5, 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Ok, irmãos, devemos imitá-los em buscar sabedoria, mas não podemos imitá-los nessa atitude. Há aqueles que estudam a palavra de Deus, há aqueles que examinam as Escrituras simplesmente para encontrar erros. Aí eles fazem um vídeo na internet, 10 erros da palavra de Deus. Não é essa atitude que você deve ter. E eles aqui vão atribuir a Jesus um falso testemunho. Mas como? Eles não falaram, mas eles pensaram. A gente, quando pensa, irmãos, é como se a gente estivesse gritando diante de Deus. Sabia? Para Deus, nossos pensamentos é como um som alto. Eles não disseram, mas pensaram. E Jesus, tendo discernimento, tendo uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, revelou-lhes o que estava no coração. Jesus Cristo está aqui, irmãos, como homem. Jesus Cristo se esvaziou da sua glória, do seu poder. E Jesus Cristo recebeu, como homem, a autoridade para perdoar pecados. Jesus Cristo recebeu, como homem, unção do Espírito. Jesus Cristo recebeu, como homem, os dons do Espírito Santo. E através dos dons do Espírito Santo, então ele percebe o que se passava no coração daqueles homens. Eles estavam atribuindo a Jesus blasfêmia. Nisso aqui nós não podemos imitá-los. Irmãos, se nós não compreendemos algo, jamais devemos atribuir a Jesus engano, falha,
Diante de Deus, os seres viventes proclamam: Santo, Santo, Santo. Talvez como Asaf, inicialmente, nós não entendemos. Por que os pecadores prosperam? Por que os homens ímpios ficam ricos? Por que eu sofro? E às vezes ficamos cogitando essas coisas. E Asaf quase falou, quase deu um mau testemunho de Deus, quase caiu, mas ele se guardou. Mas se não entendemos os caminhos de Deus, se não entendemos aquilo que está acontecendo conosco, não devemos atribuir a Deus falta alguma. Não podemos atribuir a Jesus falha como esses homens atribuíram. Este diz blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Irmãos, eles estão corretos nessa teologia? Apenas Deus pode perdoar pecados? Isso é verdade? É verdade. Nisso eles estão corretos. Mas isso é toda a verdade? Vamos para Isaías capítulo 40. Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quando se cumpririam essas palavras proféticas de Isaías? Será que os escribas e fariseus não conheciam essa palavra? Conheciam, irmãos. Certamente de cor e salteado. Há uma profecia em que, em determinada época, se proclamaria perdão para Jerusalém. Haveria uma época em que se levantaria uma voz clamando no deserto. Quando vai se cumprir isso? Quem é essa voz no deserto que vai cumprir a profecia de Isaías? João Batista. E os escribas e fariseus já conheciam a história de João Batista? Certamente. E João Batista vai ser reconhecido como povo, como profeta. Então havia essa profecia de que o pecado seria proclamado para Israel. Quem pode perdoar pecados, voltando para Lucas, se não Deus? Aqueles a quem Deus mandar proclamar perdão. Existe delegação. Deus delega o perdão de pecados a homens. Jesus certa vez apareceu para os discípulos e soprou sobre eles o Espírito. E o que lhes disse? Recebei o Espírito. Se perdoardes os pecados de alguns, serão perdoados. Então aqueles que receberam o Espírito teriam essa delegação, essa autoridade para perdoar pecados. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? É verdade. Mas aqueles enviados por Deus, autorizados por Deus, também podem perdoar pecados.
Irmãos, quem pode expulsar demônio? Quem pode curar enfermos? O que diz Mateus 28? Mateus 28. E Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também Marcos 16. Versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aqueles que vierem em nome de Deus, aqueles que estiverem autorizados por Deus para perdoar pecados. E que, irmãos, em que Jesus, que recebeu toda a autoridade, nos deu autoridade. Quem é que pode, irmãos, expulsar demônios? Você pode, Poliana? Você mexe lá com a polícia lá, de vez em quando vê os encapetados lá, o que você faz? Mãos ao alto! Quem pode falar novas línguas? Quem pode impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados? Você pode fazer isso? Pode. Você deveria fazer isso? Deveria. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Irmãos, houve uma pessoa que era drogada, viciada, converteu-se ao Senhor, foi purificado pelo Espírito, e uma das primeiras palavras que ele ouviu foi isso aqui: se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. E isso aqui despertou nele um desejo e um ânimo e uma vontade: eu vou fazer isso, porque o Senhor Jesus disse: se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Alguns vão dizer: não, isso é para os apóstolos. Não, irmãos, não é para os apóstolos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os apóstolos estão aí? Ou já morreram? Morreram. Quem ficou aí conosco? Jesus. Em nome de Jesus, então, isso aqui é para nós também. Então esse irmão recém-convertido ficou animado e passou a impor as mãos sobre as pessoas. E funcionava, Elias? Não, não funcionava. Mas ele desistiu? Não, todo dia ele estava lá orando. Aí ele fala que a hora que chegou mais de 1000 pessoas pelas quais ele tinha orado, aí funcionou. E a partir daí, milhares e milhares de curas pela imposição de mãos, porque ele creu nessa palavra: em meu nome. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Amém, Deus pode perdoar pecados, mas aqueles a quem Deus delega também podem perdoar pecados. E Jesus Cristo, irmãos, nos entregou o seu nome. Jesus Cristo nos deu o seu nome. Voltando lá para Lucas 5, qual é mais? Versículo 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Às vezes, irmãos, nós temos essa mesma teologia desses homens, desses escribas e fariseus.
Às vezes dizemos que conhecemos as Escrituras, mas dizemos, não, esse negócio de cura, esse negócio de expulsar demônio, não é para nós, é para aquela época. Isso já acabou. Mas não acabou, irmãos. Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que razoais em vosso coração? Como nós já dissemos, irmãos, Jesus, pelos dons do Espírito Santo, conhecia os pensamentos. Ah, mas aqui ele está como Deus. Deus conhece todas as coisas. Filipenses capítulo 2, irmãos. Jesus se esvaziou, assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhança de homem. Mas ele não é Deus? Ele é Deus, irmãos. Mas aqui ele está agindo como homem, não como Deus. E pelos dons do Espírito, então, ele discerne o pensamento e o coração daqueles homens, fariseus. Versículo 23. Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Irmãos, as duas coisas são impossíveis para os homens. Falar da boca para fora é fácil, estão perdoados os teus pecados. Mas falar na realidade, isso apenas Deus pode fazer. Apenas Deus pode perdoar pecados, apenas Deus pode curar um paralítico. Levanta-te e anda. Mas, irmãos, Deus escolheu usar os homens como seus cooperadores. Nós lemos os Salmos e diz que nos Salmos Deus enviou as suas pragas ao Egito. Deus enviou chuva saraivada, chuvas de pedra, fogo. Mas quando você lê Êxodo, quem que enviou? Foi Deus, mas através de Moisés. Se Moisés não levantasse o bordão, os céus não mandariam. Mas foi Deus ou foi Moisés? Os dois. Deus vai se utilizar do homem para fazer as suas obras, mas a glória é de Deus. Amém? A glória é de Deus. Versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Os fariseus, irmãos, os escribas, e às vezes até nós, devemos aprender essa verdade. Jesus, Filho do Homem, tem autoridade para perdoar pecados. Irmãos, Jesus perdoa pecados. Você sabe disso? Sabe mesmo? Então por que você está lembrando daquele pecado de 10 anos atrás? Por que aquele pecado de 10 anos atrás está te atormentando? Você já não confessou? Você já confessou? Então por que ele está te perturbando? Saiba, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Filho, estão perdoados os teus pecados. Que descanso, que segurança, que gozo para a nossa alma, que tranquilidade para a nossa consciência. Jesus Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Então eles deveriam aprender essa lição. Eles já sabiam sim que Jesus era um grande mestre, mas agora eles vão aprender que Jesus também perdoa. E também outra lição eles deveriam aprender: Jesus é aquele que cura. O poder do Senhor estava com ele para curar. E Jesus subiu aos céus e permanece o mesmo. Ainda hoje Jesus cura. Ainda hoje o poder de Jesus é o mesmo para curar enfermos. Disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a casa. Que glória, que bênção. Jesus Cristo, irmãos, cura enfermidades. Nós, amigos dos doentes, levamos esses doentes a Jesus. E Jesus nos dá essa palavra: seus pecados são perdoados, levanta, seja curado. Nós também, às vezes paralíticos, recebemos a palavra do Senhor: os teus pecados são perdoados, seja curado. Que bênção, que glória. Versículo 25. Imediatamente se levantou diante deles. Em que nós devemos imitar esse que se encontrava paralítico? Devemos obedecer o comando do Senhor. Imediatamente ele se levantou. Ele não discutiu com Jesus. Ah, mas eu sou paralítico. Não, levanta, toma o teu leito, vai para casa. Sim, Senhor, o Senhor ordena, eu obedeço.
Bastou ouvir a voz, logo obedeceu. Então nisso nós devemos imitar. Imediatamente se levantou diante dele, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Então vocês vão voltar para casa, glorificando a Deus, viu? Viu, Eugênio? Não quero saber se voltar para casa falando mal de mim, não. Voltou para casa, glorificando a Deus. Irmãos, você agora mesmo participou de um memorial. Você sabe que os seus pecados foram perdoados. Olha que glória! Jesus Cristo te deu vida eterna. Olha que glória! Vai para sua casa cheio de alegria, cheio de gozo, com a consciência tranquila. Os meus pecados foram perdoados. E aquele pecado de 10 anos atrás? Não, eu confessei, Jesus disse que perdoaria. A Escritura diz que seria lançado no mar do esquecimento. Deus já se esqueceu, por que eu vou ficar lembrando? Satanás, sai! Com esses dardos inflamados. Imediatamente voltou para casa glorificando a Deus. Versículo 26. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Então lá em Mateus diz, eles glorificavam a Deus, porque Deus dera tal autoridade aos homens. Deus deu aos homens o poder de perdoar pecados. Deus deu aos homens o poder de curar enfermos. Por isso glorificavam a Deus. Deus dera aos homens tal autoridade. Hoje vimos prodígio. E Jesus Cristo, irmãos, nos promete que obras semelhantes a essas também nós faríamos. Aqueles que crescem em Jesus fariam obras semelhantes a essas. Obras prodigiosas, miraculosas, grandiosas. Nisso também nós devemos imitá-los. Nós devemos temer a Deus, dar glória a Deus. Sempre exaltar os feitos de Deus. Versículo 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Então, quando nós já dissemos, irmãos, eis aqui alguém que nós podemos dizer paralítico. Paralítico espiritualmente. Alguém que está assentado, alguém que está detido na coletoria. Mas o chamado daquele homem não era para cuidar de dinheiro, não era para receber os tributos de Roma. O chamado daquele homem era para seguir Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado, nosso maior chamado. Ah, mas quem vai cuidar das minhas finanças? Quem vai cuidar dos meus boletos? Jesus aparecer para você e dizer: segue-me, segue-me. Eu estou te chamando, você será meu apóstolo, segue-me. Versículo 28. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. A ordem de Jesus, irmãos, foi mais forte do que o seu apelo, do que o seu apego ao dinheiro. Mateus era próspero. Trabalhar na coletoria, ser um funcionário público ali, o encarregado de Roma, dava muito recurso, muito conforto. O enxoval do bebezinho seria de luxo, seda, algodão do egípcio, trama 300. Agora ele resolveu ser seguidor de Jesus. O que vai acontecer com a nossa vida? Quem vai cuidar desse bebê? Ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Irmão, ser chamado por Jesus, ter esse privilégio é motivo de festa. Um grande banquete. Há aqueles que acham que aceitar Jesus não está fazendo um favor a Jesus. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Ah, tá bom, eu vou fazer esse favor ao Nazareno. Você ser chamado por Jesus é um privilégio, não existe privilégio maior. Então Mateus, também chamado Levi, cheio de grande júbilo, vai fazer uma festa em sua casa. Ih, mas vai sujar a casa de novo, André? Vai sujar a casa de novo. Deu uma grande festa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. E os amigos do Mateus vão também comparecer. Mateus foi salvo, e os seus amigos, que tinham uma má fama, publicanos e pecadores, vão também receber
a instrução de Cristo, o benefício de Cristo. Versículo 30, os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eis aqui uma falha dos fariseus. Os fariseus não se consideravam a si mesmos doentes. E mesmo que eles se considerassem doentes, eles não consideravam a Jesus médico. Desprezavam Jesus. Mas eis diante deles o médico dos médicos. Eis diante deles Jeová Rafá. Mas eles não sabem essa lição. Eles precisam aprender essa lição. Jesus Cristo é aquele que cura o espírito, a alma, pois Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo, aquele que dá maior valor à misericórdia do que aos ritos religiosos. No outro lugar nós lemos: ide aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos. E esses fariseus e escribas não entendiam essas coisas. Murmuravam contra os discípulos de Jesus, ficaram escandalizados, porque Jesus estava festejando, banqueteando na casa de Mateus, com pessoas de má fama. 31, respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus, como médico, quer trazer cura. Mas qual a primeira cura? Qual a cura principal que o homem necessita? Ser curado da sua paralisia? Não. 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, quando Jesus diz para aquele homem paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados, Jesus o está chamando ao arrependimento. Jesus o está chamando ao arrependimento. É necessário, irmãos, que você tenha todos os seus pecados perdoados. Irmão, irmã, não carregue pecado. Ah, mas se eu pequei hoje, confesse ainda hoje. Não se ponha o sol, não deixe o sol se pôr sem você ter o seu pecado perdoado. Ah, mas eu pequei, eu cometi uma maldade com alguém que já morreu. Aí você confessa para Deus, pede perdão para Deus. Mas se a pessoa está viva, vai atrás dela. Ah, mas ela mora lá nos Estados Unidos, ela é minha irmãzinha querida, liga para ela, passa um zap para ela. Hoje é tão fácil, né? Você liga aqui, você conversa com alguém que está lá na Groenlândia, se lá tiver internet, lá no Japão. Isso é mais importante. Não carregue pecado. Não deixe que o pecado te paralise. Às vezes você pensa: mas como é que eu vou fazer a obra de Deus? Eu, tão carregado de pecado. Como é que eu, com essas mãos sujas, vou impor as mãos sobre o doente e orar? Confessa. Resolva essa questão de pecado. Se a consciência nos acusa, Deus é maior. Resolva essa questão do pecado. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é uma lição que os fariseus e escribas deveriam aprender. 1, somos pecadores. 2, aceitamos o chamado de Cristo, de Jesus. Jesus de Nazaré, sim, é o Messias. Jesus de Nazaré é aquele profetizado por Isaías, lá no capítulo 40, aquele que proclamaria perdão para Jerusalém, aquele que reconciliaria o homem com Deus. Jesus é aquele que receberia do Pai autoridade para perdoar pecados. E quanto a nós, vamos encerrar aqui, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 1: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então Jesus delega autoridade para 12 homens. Ah, alguém vai dizer: mas isso é só para os apóstolos.
Lê no capítulo 10, Lucas 10. Lucas 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Talvez você pense que só os apóstolos têm autoridade de Jesus. Não é verdade. Jesus separou outros 70. Aqueles 70 também tinham autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Mas ficou só naqueles 70? Que advertência Jesus fez para aqueles 70? Versículo 2: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vocês estão aí, 70 trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Será que aqueles 70 obedeceram o mandato de Jesus e oraram ao Pai para mandar trabalhadores para a seara? Será que Deus respondeu a oração daqueles 70? Senhor, a seara é grande. Como disse Jesus, nós te pedimos, mande trabalhadores para a seara. E você também pode fazer essa oração? Senhor, mande trabalhadores para essa seara. Pode? Deve, né? Mas quem o Senhor vai mandar? Quem Ele quiser, amém? Quem Ele quiser, ok. Mas você também pode se candidatar? Você pode se candidatar? Senhor, eis-me aqui, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e se o Senhor quiser, envia-me a mim. Envia-me a mim. E você sendo enviado, você vai receber autoridade para perdoar pecados, autoridade para curar enfermos. Amém? Amém, irmãos. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.